E aí, turma do Maristé, tudo bem? Que é o professor Ricardo, tá vindo aqui dar umas informações para vocês, né? Nós estamos em casa nesse período muito delicado, mas o Colégio Maristé não vai deixar vocês na mão não, nós estamos aqui para somar. Então, vamos falar um pouco sobre migrações internas e externas. Mas, professor Ricardo, o que é as migrações, né? O que é uma migração? A gente sabe que é o deslocamento populacional de um lugar para outro, seja dentro do seu próprio país ou seja fora, certo? Então, os tipos de migração que existem. Existe a migração interna e a externa. A migração interna é aquela que ocorre dentro do seu próprio país. Como eu tenho certeza que vocês conhecem pessoas que são daqui do estado do Ceará e estão indo morar em outro estado, seja o estado da Paraíba, o estado do Pernambuco, no caso São Paulo, né? Muitos nordestinos vão para São Paulo, Rio de Janeiro. Então essa é a interna. E a externa é aquela que ocorre quando vão para outros países. No caso, quando tem muitas pessoas, né, muitos brasileiros que estão indo para Portugal, estão indo morar em Portugal, estão indo passar um período por lá para trabalhar, juntar uma grana e depois voltar, certo? A gente vai falar um pouquinho sobre isso depois. Mas por que o ser humano ele migra? Por que ele sai da sua terra natal e vai para um outro local? Geralmente, pessoal, essas migrações elas são explicadas principalmente por fatores econômicos, din-din, grana. A economia do país hoje, do nosso país Brasil, hoje ele está um pouco delicado, certo? Então as pessoas estão indo buscar outras formas de sobrevivência em outros lugares. Para onde é que os brasileiros mais vão? No caso brasileiro, eu gosto muito de ir para Portugal, para a Europa. Portugal, Espanha, né, Itália. Já aqui na América, eles vão para os Estados Unidos, certo? E então eles vão para buscar melhores condições de vida, certo? Para acesso a uma melhor alimentação, uma melhor educação, uma melhor saúde, certo? Então as pessoas vão justamente por causa disso. Mas voltando aqui para as migrações internas, né? Vocês estão vendo aqui essas duas imagens. Essas duas imagens são imagens de retirantes nordestinos. Vamos analisar essas imagens. O que é que vocês estão vendo aqui? Está vendo o famoso pau de arara, né? E essa imagem aqui é como se fossem retirantes nordestinos saindo da região rural e migrando para uma região urbana. Lembrando que a rural é o interior, a urbana é a cidade. Então, quando acontece isso, é muito comum ainda hoje, certo? Devido à seca que existe no nosso estado. Então, historicamente, a principal região de imigração é justamente o Nordeste. Então as pessoas elas saem do Nordeste e vão para o Sudeste. É por isso que São Paulo, se vocês forem a São Paulo, pessoal, sinceramente, vocês vão achar que estão no Ceará. Porque só o que tem é nordestino, só o que tem é cearense em São Paulo. É muito comum. Observem essa outra imagem aqui. Essa outra imagem aqui, ó, pode prestar atenção, que a migração de 1950 a 1970, tá vendo essa seta aqui, como ela é mais larga? É porque uma grande parte da população, ela saía de fato de 1950 a 1970 do Nordeste para o Sudeste. Só que de 1990 para cá, tá vendo como essa seta aqui ela diminuiu? Em relação a essa aqui, ó, o fluxo era bem maior. Hoje é bem menor. Hoje em dia, depois dos anos 2000, praticamente a relação entre ida e vinda de nordestinos para o Sudeste é basicamente a mesma coisa, certo? E existe a migração de retorno, que é justamente o que acontece hoje. O deslocamento populacional aos locais de origem. Digamos, eles são do Ceará, estão saindo para morar um período em um determinado lugar, pode ser São Paulo, como eu já tinha citado, e depois de um tempo volta, certo? E devido a alguns programas sociais do governo, certo? E houve um crescimento econômico do Nordeste, isso tem sido o responsável,
para esse fluxo diminuir. Ou seja, a vida do nordestino ela melhorou, então por isso ele acabou ficando ou então indo na mesma proporção que estava vindo, certo? Existem também os deslocamentos temporários, que são aquelas que os indivíduos vão ou para passear ou vão para um determinado período só para estudar. Tem gente que se sai daqui do Ceará e vai para o Paraguai, passa um mês estudando e volta, vai para Portugal, passa um mês e volta estudando, certo? E tem uma outra forma de deslocamento temporário, que é a chamada migração pendular. Isso acontece muito aqui no nosso estado. Grande parte da população, ela saía de fato de 1950 a 1970 do Nordeste para o Sudeste. Só que de 1990 para cá, tá vendo como essa seta aqui ela diminuiu? Em relação a essa aqui, ó, o fluxo era bem maior. Hoje é bem menor. Hoje em dia, depois dos anos 2000, praticamente a relação entre ida e vinda de nordestinos para o Sudeste é basicamente a mesma coisa, certo? E existe a migração de retorno, que é justamente o que acontece hoje. O deslocamento populacional aos locais de origem. Digamos, eles são do Ceará, estão saindo para morar um período em um determinado lugar, pode ser São Paulo, como eu já tinha citado, e depois de um tempo volta, certo? E devido a alguns programas sociais do governo, certo? E houve um crescimento econômico do Nordeste, isso tem sido o responsável para esse fluxo diminuir. Ou seja, a vida do nordestino ela melhorou, então por isso ele acabou ficando ou então indo na mesma proporção que estava vindo, certo? Existem também os deslocamentos temporários, que são aquelas que os indivíduos vão ou para passear ou vão para um determinado período só para estudar. Tem gente que se sai daqui do Ceará e vai para o Paraguai, passa um mês estudando e volta, vai para Portugal, passa um mês e volta estudando, certo? E tem uma outra forma de deslocamento temporário, que é a chamada migração pendular. Isso acontece muito aqui no nosso estado. Por exemplo, aqui em Fortaleza eu conheço várias pessoas. Digamos, vou citar aqui um aluno aleatório, os pais da Sofia. Digamos que o pai da Sofia ele tenha um negócio, uma fábrica lá em Maracanaú, mas ele mora em Fortaleza. Então ele vai, trabalha em outra cidade e volta para o seu lar, que é justamente em Fortaleza, certo? Então é um deslocamento diário, de ida e volta. Então seja esse movimento pendular, seja ele indo de ônibus ou de carro, enfim. Então o movimento pendular é essa migração diária, que as pessoas saem e voltam para dormir nas suas casas, certo? Então pessoal, é só esse vídeo que eu quis fazer para vocês, um vídeo curto, rápido, certo? E de bastante informação. Então não esqueçam de lavar as mãos com álcool em gel, certo? Um forte abraço aí nessa quarentena e tamo junto.